voltando a Olga, então ela conhece o homem e vão vir ao Brasil. Então, qual é o objetivo dela vir ao Brasil? Exato. Ela vem como segurança dele e ela é enviada com ele numa viagem em fins de 34 e ela não vem sozinha, né? Eles não vêm sozinhos ao Brasil. Eles são enviados, não junto com eles, mas para a mesma missão, outros membros do chamado Comintern. O que era o Comintern? O Comintern era a Internacional Comunista. Ela foi fundada pelo Lenin. Tá? Em 1919, era praticamente um órgão do Estado soviético e ele tinha como função tanto tentar a revolução em outros países, como efetuar uma defesa do regime soviético, porque não vamos esquecer que na época a União Soviética era o único Estado comunista do mundo. Então, assim, aí até para contextualizar um pouco a questão do trabalho da Internacional Comunista... Cuba não tinha acontecido ainda. Não. Cuba é a partir de 59, né? E outros países é a partir de 45. A União Soviética estava sozinha. Então a Internacional Comunista angariava, ajudava a formação de partidos mundo afora, tanto para tentar a revolução nesses países, como para defender os interesses da União Soviética mundo afora. E ela teve, assim, a partir de 28, ela elaborava diretrizes para a atuação dos partidos, para os militantes mundiais fora da União Soviética. E uma delas foi que, em 28, eles passaram a aconselhar os alemães, os comunistas alemães, a atacar não os nazistas, a atacar os social-democratas. Esse foi um erro do qual eles se arrependeram muitíssimo, porque não só a esquerda, como parte da direita conservadora na Alemanha considerava o Hitler meio que uma piada, né? Eles achavam, a esquerda achava que ele não ia ter, que ele não era o grande problema, o problema eram os social-democratas que estavam numa coalizão de governo e, digamos, fazendo o jogo do imperialismo. E do lado da direita conservadora alemã, colocaram o Hitler meio que como um anteparo de enfrentamento aos comunistas. Não, deixa esse idiota aí ficar na volta um pouco, daqui a pouco a gente escanteia ele e tira o poder. A gente sabe o que aconteceu, né? Qual foi o resultado. Então, assim, a partir de 28, houve essa orientação de combate dentro da Alemanha. Os comunistas deveriam combater não os nazistas, combater os social-democratas. Com a ascensão do Hitler ao poder, a partir de 34 mudou a estratégia. Eles decidiram, opa, o bicho é mais feio do que a gente pensava. Por quê? Porque quando ele sobe ao poder, ele praticamente liquida com o Partido Comunista Alemão. Né? Então a Internacional Comunista muda de estratégia. O que eles fazem? Eles dizem assim, não, agora o nosso negócio, vão diminuir um pouco o sectarismo, porque eles estavam sozinhos, eles estavam enfrentando todo mundo era inimigo, né? E vão nos aliar com outros partidos até de centro ou mais moderados contra a ameaça fascista. Então eles determinam a formação de frentes populares nos países, as famosas frentes populares, né? Uma delas que foi na Espanha, talvez a mais conhecida, que atuou venceu a eleição e depois atuou durante a Guerra Civil Espanhola. E aí que entra o Brasil na história. Porque o Prestes estava já há 4 anos na União Soviética. E ele começa a receber informações dos militantes que estavam aqui, que estava se formando uma tempestade revolucionária no Brasil, que era possível, se eles tivessem alguma orientação, contar com o apoio de forças armadas, que as massas, os proletários se levantariam para derrubar o Vargas, toda essa história, né? Esse assunto chegou a Moscou, dirigentes brasileiros foram a Moscou, convenceram o chefão da Internacional na época, que era o Dmitry Manwilski. Manwilski era um sujeito que tinha acesso direto ao Stalin, né? Então, para vocês verem assim, que não era qualquer um, né? E o Manwilski abriu uma exceção para o caso brasileiro, porque já não era, nessa época, eles já não estavam mais adotando a tática de financiar insurreições diretas, né? Por isso que eu falei para vocês, eles estavam adotando uma tática de se aliar com outros partidos moderados para combater o fascismo. Mas eles abrem uma exceção porque as notícias que vieram do Brasil eram tão favoráveis que decidiram apostar nessa aventura. E aí chegamos a fim de 34, quando a Olga é designada para viajar com Prestes para o Brasil, eles e outros militantes, alguns deles bastante experientes, inclusive de outras lutas revolucionárias, e acabam chegando ao Rio de Janeiro em 35. O Prestes e a Olga viajam durante quase 4 meses antes de chegar ao Brasil. Eles passam em Paris, eles vêm ao Brasil como se fosse um casal, um comerciante português, empresário português muito rico. E vê só, eles conseguiram passaportes falsos na França, com um diplomata ligado ao Oliveira Salazar, um dos governantes mais conservadores da Europa naquela época, para vocês verem como, de fato, existiam comunistas meio que dentro de órgãos onde jamais se suspeitaria, né?